E hoje, 12 de junho, é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Dados divulgados nesta semana pela Organização Internacional do Trabalho e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância mostram que o trabalho infantil vem sendo reduzido desde 2020. Apesar disso, os números continuam alarmantes. No ano passado, 138 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos estavam nessa situação em todo o mundo. Desse total, cerca de 54 milhões exerciam atividades perigosas com risco à saúde e à segurança. Bom, e para falar sobre esse assunto, a gente recebe ao vivo aqui no estúdio a assistente social Daniela Fontoura da Mota. Daniela, muito bem-vinda ao NT Sul. Obrigado por aceitar o nosso convite para falar desse assunto que é tão importante para a nossa sociedade. Eu agradeço, me sinto bastante honrada em nome até dos colegas, né, da minha profissão e que atuam com essa temática que é bastante complexa. Perfeito. E olha, você de casa pode ser incluído aqui na nossa conversa, tá bom? Mande a sua mensagem se você tiver uma pergunta, algo que você gostaria de tirar a dúvida. É um momento importante para isso também. Então, o código de área é o 51 99769 7129. Você pode enviar a sua pergunta. Hoje o povo está animado aí, mandando mensagens do Dia dos Namorados, mas para esse assunto aqui também, a sua participação é bem-vinda. Daniela, vamos começar contextualizando um pouquinho a situação do Brasil. Inclusive, tinha uma meta com a qual o Brasil se comprometeu de até 2025 erradicar o trabalho infantil. Infelizmente, nós não atingimos essa meta, né? Infelizmente, né? Um dos fatores, inclusive, foi a própria questão da pandemia, né, que os serviços tiveram que ser exclusivamente via remota, né? E algumas abordagens ficaram no completo limbo, digamos assim, né? Mas é uma questão que segue no enfrentamento e deve ser vista por todos os segmentos de gestão, porque impacta na qualidade de vida, né? Não tanto só no presente quanto no futuro dessa pessoa. Né? Então, a gente vê altos índices de evasão escolar, índices de adoecimento, que também, muitas vezes, a gente, buscando o histórico do contexto familiar, do contexto social, a gente vê que teve algo ou algum momento, uma pessoa que necessitou trilhar por esse caminho, né? Você me falava antes, inclusive, Daniela, que mais comum, por vezes, para se verificar que existe ali uma criança submetida a trabalho infantil, é quando esse caso chega, por exemplo, na UPA ou no hospital, já fruto de um acidente de trabalho. Por que é tão difícil identificar, se verificar que existe ali, de fato, um trabalho infantil? Pois é, a gente trabalha num âmbito cultural, né? Então, culturalmente, é visto que é importante aprender um trabalho, né? Desempenhar, não está se ocupando com outra coisa, está fazendo algo que vai ser produtivo, está ajudando a família, né? Então, mas isso pode desencadear outros N fatores. Então, a criança vai se desmotivando do estudo, né? A questão da produção e do recurso financeiro que a família pode vir a ter vista como algo significativo, que realmente é melhor a criança estar ali trabalhando do que estar na escola, principalmente no âmbito rural, né, que a gente sabe também que há uma deficiência, uma escassez de mão de obra, de profissionais, né? E então a gente entra num contexto muito delicado e que precisa de uma sensibilização e de um conhecimento. Nós sabemos que a nossa 8ª coordenadoria aqui tem acompanhado esses dados, que muitos casos, sim, que chegam, principalmente aqui de Cachoeira e de cidades da região, são os casos que são constatados quando no hospital ou na unidade de saúde. Claro. Acho que uma coisa importante para a gente trazer aqui a conhecimento, né, para a gente discutir, é efetivamente o que caracteriza o trabalho infantil, né? Porque tem aquela coisa,
Quer dizer, a criança também, ou o adolescente, ele passa por um trabalho não diria, né? Mas por uma formação na sua casa, aquelas coisas básicas que ele precisa fazer, que todo pai e mãe vai pedir, né? Então, o que uma criança, o que um adolescente podem efetivamente fazer que não caracterize o trabalho infantil? Isso é muito importante, porque as crianças também usam dessa fala muito para jogar com os pais, que é educação, né? Que é obrigação. Tô arrumando a minha cama, tô sendo oprimido aqui em casa. Sim. Na verdade, toda tarefa, né, que ela tem esse cunho pedagógico, ela é importante. A criança tem que ser estimulada e ela tem que aprender também a ter a autonomia, né, a ter o desenvolvimento. Mas tudo isso adequado à sua faixa etária, né, para que também não gere um dano físico, psicológico, que não venha a afetar, né, a educação. Então, é preciso ter esse olhar. E existe o trabalho remunerado e não legalizado, é o que não deve ser. Nós temos hoje a condição do aprendiz. O aprendiz, ele é para a criança, né, o adolescente, a partir de 14 anos, que ele já tem como reconhecimento, ele é amparado pela CLT, então ele tem os direitos, né, de trabalhar de 4 a 6 horas, e tem que frequentar a escola, né, tem todo o acompanhamento, tem direito a férias, tem direito, né, a licenças, ele tem um suporte legal. Esse é o devido. E tanto para aquela criança, adolescente, né, não criança, adolescente, que está também dentro de um comércio, dentro de uma empresa que seja familiar. Ele também deve estar amparado na condição de aprendiz. Tá? Então, isso é muito importante. Agora, as tarefas que a família, né, vai direcionar são importantes, muito importantes. Vão fazer toda a diferença na vida. Então, assim, adolescentes não usem isso contra os pais, né? Porque isso faz parte do desenvolvimento e para a convivência social, né? De organização, é muito importante. A gente hoje também vive a era da tecnologia. E a questão da tecnologia também tem trazido um novo questionamento, né, sobre o surgimento de imagens de adolescentes, se isso é permitido. Pois é, eu acho que esse é um ponto que é bem importante a gente falar, né, porque, como você menciona, cada vez mais a gente vê imagens por aí, inclusive influenciadores mirins, como às vezes são chamados, né, porque são fofinhos, porque falam engraçado, aquela coisa toda, começam a viralizar na internet. Daqui a pouco tem crianças ali, adolescentes, pouca idade, com um alcance que é muito grande. Qual que é o limite disso? E até também considerando que, às vezes, aquela pessoa que está ali em formação, ela não consegue ter o alcance do que aquilo pode lhe trazer, lhe causar no futuro, às vezes até num futuro próximo. Então, qual que é a responsabilidade dos pais? De que forma, né, essa criança e esse adolescente podem ser usados ali para uma publicidade, às vezes do comércio da família e tudo mais. Acho que é importante a gente falar disso, né? Sim. Isso é visto como um trabalho artístico, né? Então, no trabalho artístico, que anteriormente nós tínhamos só crianças, né, e adolescentes que a gente via nas telas, né, filmes. Agora nós temos a questão da transmissão. Então, ele deve ser também autorizado por um juiz, né? Então, mediante a autorização judicial, é possível, sim, realizar esse tipo de trabalho. Precisa ter autorização judicial, precisa ter uma supervisão, né, de um responsável, de um adulto, sempre cuidando que não vá prejudicar, né, na frequência escolar, não vai impactar no desenvolvimento social, psicológico, emocional da criança. A criança precisa ser criança, o adolescente precisa viver a fase do adolescente, ele precisa ter aquele momento. Ele não é o responsável, o provedor, né, de um núcleo familiar. Isso é algo que tem que ser muito bem pensado enquanto família, né, muito bem administrado, para que não gere
danos, né, no futuro e que não impactem nessa condição de crescimento. Claro. Eu acho que é importante também a gente trazer aqui para quem nos acompanha, que às vezes a gente ouve muito assim, mas hoje em dia, com essas legislações, a criança já não pode fazer mais nada. É por isso que vai parar no mundo das drogas, muito senso comum. Né? E é uma preocupação legítima, evidentemente, de muitos pais. Então, pelo que você está nos trazendo aqui, tanto com essa possibilidade do menor aprendiz, com essa questão de uma autorização judicial para alguma atividade como essa, de quem vai produzir um conteúdo online. Então, também existem caminhos. Então, as famílias, elas têm ferramentas hoje à disposição para que o adolescente possa se desenvolver, né? Sim. O trabalho, ele tem um foco muito importante, né? A Cachoeira do Sul conta com esse tipo de trabalho aqui, de uma equipe dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social, e a gente vê que é o trabalho hoje focado na sensibilização, porque culturalmente, até nós mesmos, vamos pensar, a gente também pensa, é melhor estar ocupado, é melhor estar fazendo algo produtivo, estar trabalhando, né, do que ficar vulnerável para outras situações. Mas a gente não pode esquecer que também estamos num processo de aprendizado bastante significativo, né? Após pandemia, então, houve muitas alterações até dentro de contextos de convivências familiares e sociais. E a gente vê que o trabalho das escolas, a integração das escolas, ele está acolhendo de uma forma bastante ampla, né, ressignificando essa questão da educação, né, buscando trazer também as famílias para proximidade, para fazer pactuações, acordos, para que essas crianças possam, sim, ter uma qualidade de vida e que possam, né, ter uma formação que potencialize a elas, né, o mercado de trabalho. Nós temos hoje CIE, que oferta o programa Jovem Aprendiz. Existem várias outras entidades que não necessariamente o sistema, né, do CIE, do Rio Grande do Sul, já fazem a contratação e dão suporte para que eles sigam estudando e também tenham uma formação adequada para a entrada, o início no mercado de trabalho. Né? E crianças e adolescentes com deficiência, esses também são público com direito ao mesmo acesso. Aí a gente entra numa questão que muitas vezes assim, as crianças com deficiência, adolescentes, eles têm um benefício, que é o benefício fornecido, né, a prestação continuada do INSS, mas em nada isso prejudica essas crianças. Né? Existe uma questão legal, com suporte legal, e que elas também devem ser acolhidas, devem ser potencializadas. Né? Claro. Daniela, o pessoal aqui me alerta também sobre uma pergunta que vai chegando aí da nossa audiência. Por exemplo, quem tem o seu filho, o filho pode ser, de repente, o rosto daquela loja para fazer uma publicidade? Isso legalmente é autorizado? Ou é uma questão básica, o juiz tem que autorizar? Tem que ser autorizado, porque é o uso da imagem também, e a gente pensa que é uma criança, né? A gente, normalmente, toda atividade onde tem uma criança, um adolescente, é necessária a autorização de responsáveis, autorização legal. Então, para não ter risco, para não ter danos, é muito importante. Sobre a questão também que às vezes a gente termina vendo, né? Tem ali uma pessoa pedindo algum recurso, a criança junto. Isso termina acontecendo muito, por vezes, em semáforos, em paradas de ônibus. Existe alguma fiscalização, algum acompanhamento para isso? Olha, deveria existir. Né? E isso não é atribuição única de um fiscal, isso é atribuição de todo cidadão. Né? Nós somos responsáveis pela proteção das crianças e adolescentes.
Então, quando a gente tem o conhecimento, a gente tem que fazer uso desse conhecimento também. Existem setores da assistência social no município, né, setores da saúde, o próprio conselho tutelar. O né? primeiro contato seria conselho tutelar. Conselho tutelar. Sim, porque o conselho tutelar, né, ele tem o dever de zelar pelos direitos, né, das crianças e adolescentes. Daniela, preciso ser inconveniente aqui para a gente encerrar o nosso bate-papo, mas quero te agradecer muito pelas dicas tão importantes, pelos esclarecimentos sobre esse tema que é tão importante para todos nós, não é, para a nossa sociedade. Queremos uma sociedade harmônica e que todos possam vivenciar de forma plena os seus direitos.